Olha, todos os recordes relacionados à hipocrisia foram quebrados nesse último final de semana pelo governo Lula. Eu confesso que eu não me recordo de ter visto em toda a minha vida um conjunto de ações tão ridículas quanto essas que eu vou mostrar a partir de agora. Veja só, cumprindo uma de suas promessas de campanha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou o processo de deportação de estrangeiros ilegais no país no seu governo. Até aí nenhuma novidade. Só que a chegada da primeira aeronave vinda dos Estados Unidos com brasileiros foi o ponto de partida para que o governo Lula e parte da imprensa militante brasileira começassem a fazer um dos escândalos mais vergonhosos da história. Veja só o circo que foi criado em cima dessa situação. O site de notícias da Globo, o G1, foi tomado por manchetes como: vídeo mostra deportados dos Estados Unidos chegando algemados e com pés acorrentados ao Brasil. Uso indiscriminado de algemas viola acordo e Brasil cobrará Estados Unidos por tratamento degradante a deportados, diz Itamaraty. O Itamaraty, para quem não sabe, é o Ministério das Relações Exteriores. Isso sem falar nas narrativas da Globo para vitimizar ao máximo os brasileiros deportados, tentando transformá-los praticamente em heróis nacionais. Olha só, brasileiro deportado vendeu tudo o que tinha e gastou mais de R$170 mil para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vou recomeçar do zero. O governo Lula começou uma mobilização como se estivéssemos em um cenário de guerra. 22 ministros do governo fizeram publicações indignados com o caso. O Ministério das Relações Exteriores já anunciou que pedirá explicações ao governo Trump pelo tratamento degradante, segundo eles. O ministro da Justiça proibiu o uso de algemas em brasileiros deportados dos Estados Unidos. A Polícia Federal, que hoje está sob comando de Andrei Rodrigues, nomeado por Lula ao cargo depois de ter chefiado a segurança do próprio Lula em 2022, instaurou uma investigação para apurar supostas agressões contra os brasileiros deportados. A ministra dos Direitos Humanos do governo Lula foi pessoalmente fazer um vídeo patético para postar nas redes sociais do governo. A gente não pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação dos direitos dos brasileiros. Pois é, só que para fazer todo esse escândalo sem precedentes, o governo Lula e aquela parte mais militante da imprensa precisaram esconder fatos muito importantes dessa história. Esses fatos, por sinal, destroem completamente as narrativas que estão sendo disseminadas agora e por isso eu vou mostrá-los. Veja só qual é a verdade por trás desse circo. Primeiro, brasileiros deportados dos Estados Unidos por estarem ilegalmente no país são transportados de volta para cá usando algemas pelo menos desde a década de 80. Há uma matéria aqui da Folha de São Paulo, de agosto de 1988, que foi encontrada pelo Poder 360 e que prova o que eu estou dizendo. Esse procedimento é adotado para garantir a segurança tanto das pessoas deportadas quanto dos agentes de segurança durante o voo. Segundo fato, em um período de apenas 50 dias, entre agosto e setembro de 2024, o Reino Unido deportou mais de 600 brasileiros. Dentre eles, segundo o jornal britânico The Guardian, havia 109 crianças. O Itamaraty, no entanto, ao ser confrontado sobre isso, afirmou que esses casos não se tratavam de deportações, mas de retornos voluntários com a ajuda do governo britânico. Terceiro fato, o governo Lula, e eu estou falando sobre o atual governo Lula, ou seja, de 1º de janeiro de 2023 para cá, recebeu 32 voos com brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos pelo governo de Joe Biden. A BH Airport, empresa que administra o aeroporto de Confins, que é onde essas pessoas desembarcam no Brasil, informou que de 27 de janeiro de 2023 a 10 de janeiro de 2025, 3.660 pessoas deportadas dos Estados Unidos desembarcaram no aeroporto. Vale lembrar que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos somente no dia 20 de janeiro, a segunda-feira da semana passada. O governo Lula, portanto, está fazendo estardalhaço em cima dos 88 brasileiros deportados pelo governo Trump, mas não falou absolutamente nada sobre os 3.660 brasileiros deportados pelo governo de Joe Biden, mesmo com o fato de que a gestão de Joe Biden superou a anterior de Trump e também a de Barack Obama em número de deportações de brasileiros. Tem como ser mais hipócrita do que isso? E ainda tem um quarto fato que precisa ser levado em conta. Parte dos cidadãos deportados não foram presos nos Estados Unidos apenas por entrar ilegalmente no país. Há aqueles que cometeram crimes mais graves em território americano e foram condenados pela justiça de lá. Esse foi o caso de um dos 88 brasileiros deportados nesse primeiro voo. Simvaldo Oliveira foi condenado em 2022 nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro de 5,1 milhões de dólares. E curiosamente, esse mesmo cara foi ouvido pela imprensa e teve espaço para se fazer de vítima. Estou muito impressionado com a Agência de Direito Humano.
Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. Chegamos aqui, aconteceu esse incidente. Bom, se levarmos em conta que, neste país, um cara que já foi condenado em 13 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pode chegar novamente à presidência da República, não é nenhuma surpresa que um condenado por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos chegue aqui tendo a chance de se fazer de vítima, não é mesmo? Só que todo esse escândalo criado pelo próprio governo Lula não poderia ter vindo em um momento mais conveniente. Enquanto um circo é montado sobre o que é um procedimento rotineiro há décadas, a velha imprensa militante acaba ficando sem espaço para discutir sobre a crise dos altos preços dos alimentos, por exemplo. Era óbvio que, por falta de uma solução para o problema, o governo Lula criaria um outro problema maior, mesmo que fictício, para abaixar a poeira. Até porque, se depender das desculpas criadas por Lula para justificar os preços, a popularidade do seu governo ficará abaixo de zero. Veja só o vídeo publicado por ele nesse último final de semana. Jorge, você está filmando, você pega tudo que eu vou falar. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Bom, como você pôde ver, essa militância é capaz de qualquer coisa para sustentar as suas narrativas e os seus ataques aos seus adversários políticos. Aliás, nem é preciso ser adversário político para ser atacado por eles, basta ter divergências ideológicas.